E eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 11 até o 16. Hebreus 4, de 11 a 16. O desafio de falar a respeito da graça de Deus numa única reunião é enorme, porque é muito assunto para pouco tempo. Então a minha intenção, obviamente, não é tentar esgotar o tema. No ano passado nós implementamos na nossa escola bíblica um módulo sobre lei e graça. Para aqueles de vocês que conseguiram participar e fazer conosco, se lembram, foram 16 aulas sobre o assunto. Aqueles de vocês que não puderam fazer e se interessarem pelo assunto, eu recomendo e muito. Nós temos esse curso disponível online. É só você acessar lá o site orvalho.com, clicar Escola Online, você vai ser redirecionado para o ambiente e você pode selecionar lá Lei e Graça. Mas eu espero nessa noite resumir algo importante e prático para a sua caminhada cristã e para a sua relação com Deus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 4, de 11 a 16. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de obediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Os versículos 15 e 16, especialmente o 16, são os que eu mais quero dar atenção. Mas nós lemos o texto desde o 11 para que haja um contexto que possa ser entendido. Eu queria, antes de mais nada, que você repetisse comigo esse versículo 16. Você pode repetir comigo? Diga: cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero falar a respeito desse trono definido na palavra de Deus como trono da graça. Um lugar de onde emana graça, socorro, ajuda, misericórdia da parte de Deus. Mas antes é importante que a gente leve em conta o contexto. Para não ler o capítulo todo, nós começamos no versículo 11, que é o que nos ajuda a entender o mínimo que está por trás dessa declaração. Em primeiro lugar, ele fala a respeito de algo que é a nossa responsabilidade, quando ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ele havia falado nos versículos anteriores que há um repouso sabático para o povo de Deus. Ele disse que Josué, quando introduziu a nação de Israel na terra prometida, não deu ainda o descanso que era esperado. Há uma outra coisa a mais nos aguardando, há um descanso em Deus nos aguardando, e ele diz: nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso. E ele diz: a fim de que ninguém caia. Então, a ideia trabalhada aqui é que ninguém siga o mesmo exemplo de desobediência dos israelitas. Os versículos anteriores falam sobre o como eles caíram, como eles tropeçaram, e o texto está dizendo que a gente não pode seguir o mesmo caminho que eles. Então o versículo 11 mostra que essa dedicação necessária é para que seja evitada a queda ou a possibilidade de queda. No 12, ele fala de como a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante, ou de acordo com a versão, mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes.
E diz, ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, espírito e alma. E ele diz, e é apta para discernir os intentos do coração. A pergunta é, que intentos do coração são esses que a palavra de Deus está mencionando? Se você seguir a lógica de que Deus está tentando trabalhar uma queda a ser evitada, então faz muito sentido a gente entender a perspectiva que a própria Bíblia apresenta no livro de Jeremias, quando diz que o coração do homem é enganoso. Quando fala de discernir intentos, propósitos, motivações, está falando daquelas coisas que podem estar ocultas dentro de nós e podem acabar nos enredando ao longo da caminhada. É a palavra de Deus que tem a capacidade de expor, de denunciar isso. No versículo 13, ainda formando a ideia aqui do contexto, a Bíblia diz, não há criatura que não seja manifesta, que não seja revelada na sua presença, na presença de Deus. Ele diz o seguinte, todas as coisas estão descobertas e patentes. Uma outra versão diz, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, há um Deus que julgará todas as coisas. Esse Deus que julgará todas as coisas hoje conhece e examina profundamente tudo o que nós estamos fazendo. E um dia estaremos diante dele para essa prestação de contas. Ele, como justo juiz, há de nos julgar por tudo aquilo que fizemos. Como diz as Escrituras, né? O apóstolo Paulo dizia que cada um de nós será julgado pelas suas obras, palavras dele, segundo o meu evangelho. Várias vezes a palavra de Deus nos mostra que haverá um desfecho de prestação de contas e que o Senhor vai nos julgar. A ideia de julgamento remetia para esses povos antigos, a quem foi endereçada a carta aos Hebreus, a ideia de um juiz assentado no trono. Agora, o mais interessante é que ele vem desenvolvendo uma ideia de se evitar a queda, se evitar o fracasso, ou como a palavra de Deus nos ajuda, ou como Deus está de olho nas nossas vidas e não podemos falhar, porque vamos prestar contas diante dele. Quando ele fala desse juiz, remete-se à ideia, né, dos povos antigos de alguém que se senta num trono para julgar. Mas o que será explorado nos versículos seguintes é que o trono não é necessariamente um trono de juízo ou de julgamento. Antes de você poder lidar no futuro com o juízo, você pode entender que esse mesmo trono hoje, ele está à sua disposição para te ajudar. É um trono de onde emana graça, de onde flui misericórdia, de onde Deus vai manifestar socorro. Então nós entramos no versículo 14 que define Jesus como nosso sumo sacerdote. Aliás, o livro de Hebreus mostra que o ministério atual de Jesus como sumo sacerdote é que ele vive para interceder por nós. Por que que Jesus intercede por nós diante do Pai? Para que eu e você possamos completar a carreira, para que eu e você sejamos aperfeiçoados, para que a gente não venha cair ou tropeçar, para que a caminhada cristã que iniciamos não seja abortada. Toda a ideia gira em torno de um mesmo assunto. Nós não podemos, não devemos falhar, e há recursos da parte de Deus para nos ajudar. Agora, o versículo 15 mostra que esse nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele é alguém que se compadece de nós. Aliás, eu gosto da maneira como ele faz essa declaração. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Em outras palavras, o que nós temos, ele se compadece de nós. Por quê? Porque o texto claramente diz, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote que se identifica profundamente conosco, que conhece cada aspecto ou elemento de fraqueza do ser humano. O Evangelho de João diz que Jesus não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia muito bem o que havia no homem. Sabia não apenas porque, como Deus onisciente, criador do homem, sabe a sua estrutura. Aliás, a palavra de Deus diz, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas a Bíblia coloca Jesus num nível de identificação, onde ele sabe não apenas pela forma como o homem foi criado, mas porque ele viveu como homem. Então ele se identifica, ele sabe o que são nossas fraquezas. Ele sabe, como falei na última mensagem, o que é o conflito de vontades. Quando muitas vezes nós descobrimos uma vontade nossa, uma vontade própria que entra em rota de colisão com a vontade de Deus.
Ele no Getsêmani foi quem orou: Senhor, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Agora, esse mesmo Jesus, que se compadece das nossas fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele pode se compadecer de nós, mas não apenas numa atitude de complacência, como quem olha para mim e para você, dizendo: fazer o quê? Vocês foram fadados ao fracasso mesmo, vocês não têm capacidade nenhuma de vencer. Não é essa compaixão que ele tem de quem não pode vencer. É uma compaixão que ele tem, entendendo a nossa fraqueza, mas intercedendo por nós, porque ele é o modelo de quem venceu cada uma dessas fraquezas. E é com essa ideia que ele entra no versículo 6, que aqui é o ápice, a conclusão da ideia, quando diz que nós temos que confiadamente nos aproximar do trono da graça para receber ajuda, para receber graça, para receber misericórdia. E o texto diz: em ocasião oportuna. O que eu quero explorar aqui é um aspecto da graça, que particularmente eu acho que ele tem sido muito pouco falado ou ensinado na igreja de uma forma geral. Porque na cabeça da maioria das pessoas, a nossa conexão que fazemos quando ouvimos a palavra graça, é que graça é algo que Deus manifestou para nos tirar de um pecado já cometido. E nós não vamos negar de forma alguma que a graça ela se manifestou para trazer salvação ao homem que já estava no pecado. Mas limitar o entendimento da graça somente ao socorro para quem já tropeçou e caiu é ferir profundamente o que a palavra de Deus revela sobre a graça. Embora uma das facetas da graça é levantar o homem já caído, um outro aspecto, ou uma outra faceta, é que a graça ela pode e ela deveria ser na minha e na sua vida uma capacitação divina, um empoderamento da parte do Senhor dos céus, para que eu e você possamos vencer as tentações, da mesma forma como Jesus venceu. E muitas vezes nós acabamos restringindo a graça somente ao entendimento de que ela é só para resolver o problema que já aconteceu e não para prevenir um que não precisa acontecer. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. E à medida que a gente tenta desenvolver essa ideia, nós vamos tentar seguir um trilho, um caminho. Tentar entender melhor e de forma mais abrangente o que é a graça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero focar bastante esse aspecto dela como um empoderamento, uma capacitação para a vitória. Em terceiro e último lugar, como interagir corretamente com a graça para que a gente desfrute desses benefícios. Então vamos seguir essa linha de raciocínio. Que a graça nos toca, oferecendo salvação, ninguém vai negar isso. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não haveria necessidade de salvação se o homem não estivesse atolado num lamaçal do pecado. Então, obviamente, a graça ela começa nos tocando nesse contexto específico de um envolvimento, um aprisionamento, vamos dizer assim, no pecado. Mas a graça não se limita a esse momento, aonde ela nos tocou com salvação. Nós precisamos entender que a graça é mais do que isso. A definição bíblica de graça é que é um favor merecido, imerecido. Em outras palavras, é algo maior do que o mérito. Quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem das obras, a Bíblia está dizendo, não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. A salvação é uma dádiva que nós não merecemos. Agora, apesar de entender que ela é um favor imerecido, especificamente envolvendo Deus nos tirando do lugar de pecado, Paulo aos Romanos diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa que a graça era a resposta de Deus para o homem pecador, sim. Mas não apenas para tirá-lo de um lugar onde ele voltaria o tempo todo num ciclo de escravidão e repetição de um pecado. A graça, ao mesmo tempo que ela nos tira dos pecados já cometidos, ela deveria ser na nossa vida uma força capacitadora para que a gente não volte à prática dos mesmos pecados de onde ela nos tirou. E a gente consegue entender isso na Bíblia à medida que vemos outros textos que falam de graça, no contexto da vida cristã e não só da salvação inicial. Por exemplo, em João 15, 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
O que ele está dizendo? Que até para ser crente, até para viver a vida cristã, a gente precisa dele. Não há como viver a plenitude do que Deus tem para nós na nossa força, no nosso braço, na nossa determinação. É impossível viver a plenitude do que Deus tem sem ajuda e socorro dele. Mas o livro de Hebreus está dizendo que há um trono do qual emana misericórdia, do qual emana socorro. E nós precisamos aprender a conectar com essa ajuda ou com esse empoderamento divino para viver de forma correta e vitoriosa, vamos dizer assim, a vida cristã. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, se você for rápido de endereço, abre comigo, eu quero te mostrar uma manifestação da graça de Deus que não tem a ver com essa salvação inicial e nem necessariamente só com o contexto do pecado, para que a gente entenda a graça de uma forma mais abrangente. O apóstolo Paulo diz assim, do versículo 7 até o 10, de 2 aos Coríntios 12, e diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando Paulo ouviu a declaração do Senhor, a minha graça te basta, o contexto aqui nem envolve pecado. Paulo foi salvo do pecado pela graça? Sim, sabemos que sim. Mas aqui ele está falando de uma dimensão de relacionamento com Deus, onde ele está tendo experiências extraordinárias. Ele menciona alguns versículos antes que ele foi arrebatado até o 3º céu. Ele diz que ouviu coisas inefáveis, as quais ao homem não é lícito referir. Ele está falando de uma dimensão de intimidade, de relacionamento tão profundo em Deus, que não tem nada a ver com aquilo que ele tinha no passado, que era a ignorância sobre Jesus. No entanto, por causa da dimensão dessa experiência, Paulo diz, para que eu não enchesse a bola demais, para que eu não me ensoberbecesse, me foi dado um espinho na carne. E aqui eu quero abrir, e daqui a pouco eu fecho um parênteses, para tentar explicar um pouco de uma coisa que é muito mal entendida. Assim como falei na última ministração, que a cruz, que é, de acordo com a Bíblia, um ensino de autonegação, tem sido mal entendido, porque alguns transformaram o carregar sua cruz em problemas específicos. Acredito que uma outra coisa que ela tem sido muito mal entendida é esse espinho na carne. Porque Paulo usa a expressão espinho na carne, alguns tentam interpretar que então era algo literal no seu corpo. Eu já vi vários comentaristas estudiosos tentando defender que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Eu não estou dizendo que Paulo não estava sujeito à enfermidade. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala de uma enfermidade na carne. Ele fala de um problema que ele teve nos olhos. E ele diz, essa foi a razão pela qual ele pregou o evangelho aos Gálatas. Ele provavelmente faz um desvio naquela viagem missionária para cuidar de um problema e acaba tendo uma oportunidade para pregar o evangelho. Mas Paulo não está definindo aqui, em momento nenhum, que isso era um problema literal na carne. Aliás, Deus diz a Moisés no livro de Números, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão expulsar os cananeus de lá, porque senão eles vão se tornar espinho na vossa carne. Deus não está dizendo que eles seriam espinho literal. Ele está usando uma figura, que é aquele incômodo permanente. Quem já botou, por exemplo, um espinho, uma ferpa, uma lasca de madeira, por exemplo, no dedo, sabe que onde você encosta, você lembra, que aquilo te incomoda o tempo todo. Era essa a linguagem que Deus estava usando. Paulo define aqui, no capítulo 12, que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. A palavra traduzida mensageiro é a palavra grega que normalmente é traduzida como anjo. Ele está dizendo um anjo, um mensageiro de Satanás. Ele falava de uma ação maligna à sua volta. E ela não era uma coisa só. No próprio texto, ele fala de uma diversidade de coisas. No 10, ele diz, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando você olha para a vida de Paulo, já no dia da conversão, ele tem um encontro muito forte com o Senhor, é conduzido a Damasco, se tranca ali 3 dias para orar, e
Ananias vem no final do terceiro dia dar uma palavra para ele. Ananias chega e diz, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vias, me mandou para te dizer o seguinte, eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Eu brinco que naquele dia Paulo ganhou o dom do para-raio. Aonde ele ia, despencava tudo na cabeça dele. Irmão, muita gente já sofreu pelo Evangelho, mas Paulo merecia estar no Guinness Book. Quando ele faz a lista no capítulo 10 e 11 de 2 aos Coríntios, é impressionante. Aonde esse cara chegava, ele tinha uma capacidade sobrenatural de criar confusão. Era encrenca, confusão, era toda forma de angústia e perseguição. Quando ele faz a lista, irmão, é uma coisa de louco. Você fica pensando, ninguém teria capacidade de sozinho criar tanta confusão. Paulo está dizendo, um mensageiro, um anjo de Satanás foi enviado para criar problema por onde eu passo. Paulo diz, eu por 3 vezes pedi ao Senhor para me livrar dessa encrenca. E ele disse, a minha graça te basta. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, Deus permitiu que aquelas circunstâncias o cercassem. E eu vou dizer para você, eu não tentaria definir esse espinho na carne como uma coisa só. Esse mensageiro de Satanás fazia de tudo. Era perseguição, era angústia, era injúria, era calúnia. Eram sempre circunstâncias contrárias. Como disse um irmão outro dia para mim, falou, pastor, o meu problema não é um problema só que se reveza. Ele falou, é um grupo de problemas que se revezam intercalando entre si. Então sai de um, entra no outro, no outro, e quando termina a fila parece que começa tudo de novo. Eu vou pegar o desabafo desse irmão e dizer que era algo parecido o que Paulo vivia. Não dá para você classificar como uma única coisa. Agora, eu não vou ficar tentando inventar uma definição que a Bíblia não apresenta. Já vi gente tentando dizer, não, se Paulo foi membro do Sinédrio, ele tinha, historicamente, pela tradição, que ser casado. Mas agora ele está escrevendo em 1 Coríntios, do ponto de vista de quem é solteiro. Aí vi já pessoas que tentam defender que o espinho na carne era o casamento de Paulo que acabou. Irmão, deixa eu te dizer o seguinte, é mais fácil a gente aceitar o que está escrito do que escrever o que não está. E quando eu olho para a definição, Paulo está dizendo muito claramente, eram problemas circunstanciais, não se limitavam a uma coisa só. E quando ele pediu para Deus para se livrar disso, Deus diz, eu não vou te livrar disso, porque isso foi permitido com um propósito, manter você com a bola baixa, manter você no seu devido lugar, sem que você ensoberbeça pelo nível de revelação onde você entrou. Então, Paulo, deixa eu dizer o seguinte, não vai faltar graça para você. Deus está aqui apresentando a graça não como algo que arranca o homem do pecado apenas, mas como algo que o capacita para viver aquilo que sozinho ele não pode. Graça como uma força capacitadora é o que talvez menos seja ensinado. Você vai ver outros aspectos na Bíblia falando da graça como força capacitadora. Porque várias vezes a Bíblia relaciona o ministério com a graça. Os dons ministeriais são chamados os dons da graça. Paulo diz que cada um de nós deve trabalhar segundo a graça que o Senhor deu a cada um. Pedro fala a respeito disso. Então, a graça não é só um ato de resgate a um homem caído. Ela é uma força capacitadora. E essa força capacitadora é para ajudar o homem a vencer. Não só o que diz respeito ao pecado, mas toda e qualquer forma de circunstância contrária e adversa. Se vence com graça. E quando Deus está dizendo a Paulo, minha graça te basta, ele está aqui incluindo algo na definição de graça que nós não podemos deixar de lado. Então dizer que a graça é o resgate de Deus para o homem pecador é verdade, mas não é a verdade toda. Não é a definição completa, é apenas parte do que a graça é. Agora, quando reconhecemos que ela, além disso, também é uma força capacitadora, nós vamos ter uma outra percepção do que Deus quer fazer na nossa vida. Dito isso, eu quero que você vá comigo para Tito, capítulo 2. E agora eu quero trabalhar a ideia da força capacitadora como algo que nos ajuda a viver uma vida de vitória sobre o pecado. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 14. No 11, Paulo diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou, e se manifestou, você pode ler aqui, se revelou, salvadora a todos os homens. Vamos fazer uma pausa? Como que a graça entra no cenário da humanidade, se revelando salvadora? Porque tudo começa com a salvação. Mas a gente tem apresentado aqui
frequentemente a ideia das etapas da vida cristã. Há uma porta por onde eu e você entramos. Há um alvo a ser alcançado no futuro e na consumação dessa caminhada cristã e da redenção. E o que sobrou entre a porta e o dia que eu e você alcançamos o alvo é o caminho. A porta é algo que eu e você atravessamos por uma experiência com a graça. Mas a graça não parou aí. Se Paulo está dizendo que há uma capacitação ao longo do caminho, ela vai continuar agindo em nós durante toda a caminhada cristã. Mas ela se inicia como salvadora. Ela se revela inicialmente se manifestando salvadora. Mas ela para aí? Não. Olha o versículo 12. Ensinando-nos que, outra versão diz, educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A mesma graça que se revelou salvadora, ela depois de nos incluir nessa obra de salvação, ela agora começa a nos ensinar. Ensinar o quê? Tem que renegar a impiedade, tem que renunciar às paixões mundanas, tem que viver nesse século, nesse mundo de forma sóbria, justa, piedosa. Temos que ser um povo exclusivamente de Deus, não uma parte de Deus e uma parte do pecado. Porque a graça muitas vezes tem sido ensinado como se fosse uma espécie de complacência da parte de Deus. Quase como se Deus olhasse para nós os homens dizendo, pobres coitados, que nunca vão conseguir vencer o pecado. Eu levanto vocês o tempo todo, mesmo que vocês caiam todo dia. E eu não estou querendo dizer, de forma alguma, que não haja em Deus uma disposição de levantar o caído. A questão é, será que a gente precisa viver tropeçando tanto, todo dia, nas mesmas coisas? Será que a graça tem o poder só de nos tirar da lama a hora que a gente cai nela, mas nunca de prevenir a queda? Será que a graça era só um ato de repetição para que o fracassado ganhe um pouquinho mais de tempo, respire de novo, para voltar a fracassar outra vez? Não, eu quero te dizer, a graça é muito mais do que o que estão dizendo que ela é. A graça é uma força capacitadora que nos ensina a viver de forma santa para Deus. Nós precisamos entender porque não dá para falar da graça, porque a graça se manifestou num período específico. O Evangelho de João diz no capítulo 1, no versículo 17, que a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não dá para entender o novo tempo da graça em Jesus se não compreendemos o tempo anterior da lei. E há algumas distinções que são importantes. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a lei foi dada para revelar a incapacidade do homem de viver em obediência a Deus. Então, durante o período da lei, o homem tinha mandamentos da parte de Deus, ele tinha a obrigação de cumpri-los, a não obediência ou a desobediência tinha consequências, mas o homem descobriu que ele não podia por si mesmo obedecer a Deus. O que é que mudou da velha para a nova aliança quando a graça chegou? Alguns tentam dizer que quando a graça chegou não tem mais mandamento para ser obedecido. Isso é uma distorção grosseira da palavra de Deus. O próprio Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele não está falando do mandamento de Moisés, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus disse, vocês vão fazer discípulos das nações e ensiná-los a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. É lógico que o Novo Testamento tem obediência. Nós precisamos entender que os mandamentos continuam e a obediência continua. Então, assim como na velha aliança, nós ainda temos mandamentos, nós ainda temos a obrigação de obedecê-los. A não obediência ou não cumprimento deles ainda tem consequências, mas a diferença é que antes o homem não tinha condições de cumpri-los. E agora, no tempo da graça, nós temos uma capacitação divina para poder cumpri-los. Então, o que a graça trouxe não foi a remoção da responsabilidade de obedecer, foi a remoção da incapacidade de obedecer. E nós não podemos trocar a remoção da incapacidade como se fosse uma remoção da responsabilidade de obedecer. Porque a graça, irmão, não veio baixar o padrão, ela veio levantar o padrão. Jesus diz o seguinte, ouviste o que foi dito aos antigos, na lei de Moisés, Mateus capítulo 5.
não adulterarás. A ordem de Deus era muito séria. Você não pode romper a aliança sagrada do matrimônio e adulterar. O que é que ele propôs para a nova aliança? Foi baixar o padrão? Ele disse, não. Vocês ouviram o que foi dito lá, não adultere. Ele disse, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo é Jesus dizendo, agora eu vou dar um upgrade, uma atualização. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Antes era só não cometer o ato físico. Agora, além de preservar o não cometer o ato físico do adultério, ele disse, você não pode adulterar nem no seu coração. O nível baixou ou subiu? Na velha aliança, Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Ele diz, eu porém vos digo, amem os vossos inimigos. O padrão baixou ou subiu? Agora, junto com o padrão que subiu, veio uma capacitação, um empoderamento divino, para que a gente consiga fazer o que antes não podíamos por nós mesmos. Então a graça tem que ser entendida como essa força capacitadora, para que a gente viva aquilo que seria impossível viver por nós mesmos. Então, quando falamos de graça como favor imerecido, isso não anula a responsabilidade que o homem tem, mas mostra que nós não vamos chegar no lugar da nossa responsabilidade sozinhos, pela nossa própria força. Nós precisamos abraçar essa capacidade sobrenatural que só Deus pode nos oferecer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando a gente consegue reconhecer isso, a perspectiva de vida cristã muda. Efésios 2, de 1 a 3, diz que antes nós éramos filhos da desobediência. 1 de Pedro 1, de 14 a 16, diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância, mas segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Irmão, que evangelho é esse? Que perdoa o homem todo dia do mesmo pecado, mas não tem poder de fazê-lo viver longe daquela prisão, do pecado que ele vive repetindo, e não pode fazer com que ele se torne santo, como Deus que ordenou que ele seja, é santo. Nós precisamos parar de trabalhar a graça como se fosse só Deus passando a mão na cabeça do pecador, dizendo, eu te entendo, você é fraco mesmo, vai continuar pecando. Não, a graça não é isso, a graça nunca foi isso. Ela se manifesta superabundante, onde o pecado está abundando, para arrancar o homem de lá, para que ele não precise mais viver naquele lugar, e para empoderá-lo a viver de uma forma que ele jamais poderia viver, sem a graça de Deus. John Wesley fez a seguinte afirmação, tornar a graça de Deus e encorajamento ao pecado é caminho seguro para o inferno mais profundo. Esse tipo de problema, irmão, não é de hoje. Não é um modismo dos nossos dias. Judas escreveu e diz que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem desde o começo, desde o primeiro século da era cristã. E nós precisamos trabalhar corretamente o entendimento da graça. Por quê? O livro de Hebreus está dizendo, há um trono de onde emana a graça, socorro em ocasião oportuna. O que é o socorro em ocasião oportuna? Nós precisamos entender isso. Jesus nos ensinou a orar, Mateus 6,13, na chamada oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração diária, uma oração que você tem que fazer todo dia. Nós sabemos disso porque Jesus também na mesma oração nos ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então eu oro hoje pedindo o pão a Deus e amanhã eu oro de novo e depois de amanhã eu oro de novo. E assim como todo dia eu oro pelo pão e a provisão, todo dia eu deveria orar para não cair em tentação. Mas pensa num assunto que os crentes raramente oram, é quando falamos de tentação. A maioria só ora quando caiu, e aí para consertar as coisas vai lá para Deus, pedir perdão, arrependido e buscar o recomeço. Graças a Deus existe perdão. Eu não quero de forma alguma parecer que nós estamos anulando isso. 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar de toda injustiça. Mas a questão é, será que a gente tem que viver só de queda em queda, de tropeço em tropeço, de restauração em restauração? Não. A Bíblia diz que aquele que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, que venceu cada uma dessas coisas, ele entende a nossa fraqueza e ele tem os mesmos recursos que o fez vencer à nossa disposição. O mesmo Jesus que nos ensinou a orar para não cair em tentação, ele lá no Getsêmani fez a oração, que seja feita não a minha, mas a
sua vontade. Ele conhecia essa colisão de vontades, mesmo sem ter a natureza que nós temos. O livro de Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós precisamos entender, querido, que há algo que eu e você também precisamos aprender. É uma sujeição à vontade de Deus. É dominar a inclinação da nossa própria carne que entra em rota de colisão com o que Deus falou. Entendendo que há socorro para vencer cada inclinação ou predisposição da nossa carne ao erro. Quando Paulo escreve aos Coríntios, eu gostaria que você rapidamente abrisse comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Ele trabalha a mesma ideia que nós estamos vendo aqui no livro de Hebreus. No versículo 11 ele diz, essas coisas, está falando de Israel e de como eles falharam, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, outra versão diz, cuide, para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Verso 13 agora. Mas Deus é fiel. Você pode repetir isso comigo? Diga, mas Deus é fiel. Ele diz, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, primeira coisa ele diz, não veio nenhuma tentação que não fosse humana. Outro dia alguém falou, pastor, estou enfrentando uma tentação do Satanás. Falei, desculpa, a tentação não é do Satanás, ela é sua. Mas ele não é o tentador, sim, ele só explora a sua vontade, o seu desejo. Tiago diz que cada um de nós é tentado quando é atraído pelo seu próprio desejo. O diabo só vai provocar e estimular o que está em nós. Então a Bíblia diz, não veio uma tentação que não fosse humana. Irmão, a tentação ela não é sobrenaturalmente maligna. Ela é, de uma forma muito astuta, provocada pelo inimigo. Mas ela é nossa. Agora Deus está dizendo, apesar de estar no nível humano, logo, você pode resistir. Ele está dizendo, não vai vir além das suas forças, não vai vir além da sua capacidade. Mas apesar disso, olha como termina o texto dizendo o seguinte, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus tem graça para que cada um de nós vença as tentações. A graça não é só para levantar o homem depois que ele caiu pela tentação, é para que ele não precise cair. Ele tem escape, ele tem livramento, ele tem socorro. Então, quando o livro de Hebreus está dizendo, se aproxime do trono da graça, para receber o socorro, a ajuda em ocasião oportuna, a pergunta é, qual é a ocasião oportuna? Porque na cabeça da maioria de nós é só depois que a gente caiu. Ocasião oportuna, irmão, é antes de cair. É orar, não nos deixe cair em tentação. É pegar esse escape, em vez de ter que se sujeitar à pressão da tentação que nos leva à queda. Então nós precisamos reconhecer que há uma capacitação, há um empoderamento da parte de Deus para que a gente viva uma vida de vitória. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala de uma vida de santidade e ele relaciona isso com a graça de Deus. Ele diz o seguinte, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. E diz, nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Qual o testemunho? De que com santidade e sinceridade de Deus nós temos vivido no mundo em relação a vocês. Mas não pela sabedoria humana, não pela nossa habilidade, não por causa do conhecimento que a gente tenha, mas pela graça de Deus. Há uma graça que te capacita a viver uma vida de santidade. Há uma graça que te dá forças para que você não peque. Por favor, diga amém. Então nós temos que entender a graça como um empoderamento, ou uma capacitação divina. Mas a pergunta a ser feita é, como experimentar essa graça? O versículo 16 de Hebreus 4, nosso texto inicial, diz, acheguemo-nos. A NVI traduziu, aproximemo-nos confiadamente do trono da graça. O trono está lá. A graça que emana dele está à nossa disposição. Mas o que nós precisamos entender é a interação. Eu preciso
recorrer a esse trono. E talvez essa questão da interação com Deus, do homem com Deus, seja um dos pontos onde a igreja mais tropece. E não é de hoje. Abre comigo em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e no versículo 1. Paulo diz assim: nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Com Ele quem? Deus. Esse nós, Paulo está falando de quem? Nós, os homens, na qualidade de cooperadores com Deus. Então aqui nós precisamos entender essa declaração. Paulo está dizendo, o termo cooperador significa alguém que opera juntamente com. Cooperação fala de interação, fala de ação conjunta. Então Paulo diz, nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Quando a gente entende que somos cooperadores, que precisamos trabalhar com Deus, a gente também entende que não podemos deixar Deus fazendo a parte dele sozinho e a gente não fazer a nossa. Ele diz, nós vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Há um fluxo de graça para nos socorrer e esse fluxo de graça pode ser desperdiçado. Não entender a interação com Deus talvez seja um dos maiores problemas que a igreja enfrenta em não conseguir prosperar no relacionamento com Deus. A interação é reconhecer que existe a parte de Deus, existe a nossa, existe uma combinação entre a parte de Deus e a nossa. Ao longo da história, a gente tem visto alguns embates teológicos muito fortes. Eu não quero gastar tempo e nem um palavreado técnico demais aqui, mas para simplificar, nós temos duas escolas teológicas que até hoje colidem e batem muito de frente uma com a outra. De um lado, nós temos os chamados calvinistas, que defendem a posição de que a vontade de Deus é soberana, unilateral, e o que Deus decidiu está decidido sobre o homem. É uma vontade imposta para a qual o homem não tem opção. De outro lado, nós temos os chamados arminianos, que defendem o livre-arbítrio, o direito de escolha, a autodeterminação, a responsabilidade que o homem tem e falam muito do esforço humano. Quando você olha cada um dos grupos abordando qualquer assunto, vamos pegar aqui o assunto do arrependimento. Os calvinistas vão lá para Romanos 2 e vão pegar o versículo que diz, a bondade de Deus conduz o homem ao arrependimento. Eles vão pegar esse texto para dizer, o homem arrepende quando Deus quer que arrependa. É Deus que leva o homem para o arrependimento. Aí você tem do lado de cá os arminianos que diz não. A Bíblia tem um imperativo, arrependei-vos. Essa ordem para que a gente se arrependa é porque é nossa responsabilidade. Não pode ser um ato unilateral de Deus. Os dois grupos estão usando versículos bíblicos. Mas, infelizmente, a briga entre eles parece ser qual versículo bíblico é mais verdadeiro que o outro. Quando, na verdade, querido, a Bíblia não se contradiz. Então, está escrito que a bondade de Deus conduz ao arrependimento? Tá. Mas está escrito também o arrependei-vos vocês? Tá. Pastor, qual que eu escolho? Quem disse que você tem que escolher? O que a Bíblia está mostrando é que tem a parte de Deus e a nossa. Eu não tenho que tentar escolher um evangelho que ou é o homem ou outro evangelho que é Deus. O que eu preciso entender é as duas coisas. Tem a parte de Deus, é óbvio que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento, mas o mesmo Deus que manifesta a bondade diz, fiz a minha parte e te trouxe o mais perto possível, agora corresponda e faça a sua. E não entender a interação é talvez um dos maiores problemas que nós temos em todas as áreas do relacionamento com Deus. E eu quero dizer, com a graça não é diferente. Eu gosto de dizer que a graça de Deus não apenas age, ela reage. O que significa isso? Somos salvos pela graça? Sim. Mas como que a salvação pela graça entra na minha vida? Pela graça sois salvos mediante a fé. Se eu não crer, não adianta ter um fluxo de graça da parte de Deus emanando para mim. A graça não vai ter lugar para operar na minha vida. Essa graça emana, e a Bíblia diz, Deus quer que todos os homens se salvem. A provisão dele é para todo mundo. Quem que vai entrar? Quem do lado de cá crer naquilo que ele está oferecendo. Então, Romanos 5,2 diz que pela fé nós temos acesso à graça. Essa graça emana para todo mundo, mas só entra nela
Quem entende como interagir? A interação começa com fé, mas não se limita a isso. A Bíblia relaciona no Novo Testamento fé com obediência. Até porque a Bíblia fala de obras de fé. E nós precisamos entender que a obediência é uma delas. Mas há vários textos que falam de você anular a graça de Deus. Em Gálatas 2:21, Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus. Ele não faria uma afirmação dessa, eu não anulo a graça de Deus, se não fosse possível anulá-la. Em Gálatas 5:4, ele diz, da graça decaístes. E está falando para um grupo de irmãos que havia, de fato, comprometido a sua posição em Deus, e ele diz, vocês decaíram da graça. Então tem coisas no que diz respeito à graça que depende de nós e não de Deus. Aliás, graças a Deus não depende de nós só bagunçar. Nós podemos crescer na graça. 2 de Pedro 3,18 diz isso, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu posso crescer na graça. Paulo escreve a Timóteo e diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu devo, é minha responsabilidade me fortalecer na graça. 1 de Pedro 5,12, ele fala sobre ficar firme na graça. Então é minha responsabilidade permanecer firme na graça. Quando a gente começa a entender essas verdades, Atos 13:43, diz que exortavam os irmãos a perseverar na graça de Deus. A gente começa a entender que então não é só a parte de Deus, tem a nossa parte. E aí Paulo está dizendo, eu exorto vocês a não receber a graça em vão. Porque alguém pode comprometer ou não dar o espaço devido para que ela funcione. Eu quero ler um último texto para tentar fechar essa ideia aqui de cooperação. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler primeiro os versículos 14 e 15, depois nós vamos lá para o 28. Hebreus 12, 14 e 15. Ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É nossa responsabilidade crescer em santidade, no processo de santificação. Agora olha o que diz no 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. É possível separar-se da graça? Sim. Porque Deus vai estancar o fluxo da parte dele? Não. Porque eu posso não agir corretamente, não interagir corretamente do lado de cá, e eu me separo dessa graça que Deus está oferecendo. Verso 28. Ele diz o seguinte, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por que Deus mandaria a gente reter algo, se aquilo não se pode perder? O texto não só, o mesmo capítulo diz não só que alguém pode se separar da graça, mas diz que a gente tem que reter. Essa palavra traduzida reter aqui é segure com as mãos, não deixe escapar. Em outras palavras, a graça pode escorrer por entre os dedos? Sim. Se não tivermos uma atitude correta. Então, é importante que a gente entenda a interação. Quando o texto está dizendo, aproximemo-nos do trono da graça, significa, tem uma fonte de provisão dessa capacitação para mim e para você. Mas nós temos que ir a ela todos os dias. A vida cristã, irmão, não pode ser vivida na perspectiva de apenas um código religioso a ser obedecido. Tem mandamentos, sim, mas nós não podemos, e eu fico doido quando eu ouço um crente dizer, minha religião não permite. Porque sabe, querido, nós não estamos apenas debaixo de um código de ética e conduta para ser obedecido. Nós precisamos entender a perspectiva do relacionamento. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele quer relacionar-se comigo, Ele quer estar próximo de mim, Ele quer me honrar, Ele não quer comprometer o nosso relacionamento. Perder a perspectiva de relacionamento vai nos fazer comprometer o que Deus tem. É por isso que nós precisamos entender que o relacionamento, ele não só existe, mas é diário. Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, que ainda que o homem exterior se corrompa de dia em dia, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há uma renovação diária. A Bíblia diz, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Pastor, elas têm prazo de validade? Não. Não é que elas têm um prazo de validade de um dia. É que Deus libera cotas diárias para que a gente volte a Ele todo santo dia.
Assim como no Velho Testamento, Deus mandava o maná como uma provisão diária. Ele dizia, não pegue para o dia seguinte. A exceção era só na sexta, porque sábado, que era o dia de descanso, eles não poderiam levantar e recolher. Então, na sexta, eles podiam pegar a porção dobrada, que era para aquele dia e para o sábado. Mas, normalmente, todos os outros dias da semana, Deus dizia, pegue a porção de um dia. Se pegasse mais do que precisava e tentasse tocar para outro dia, ele estragava. O que é que Deus estava ensinando? Eu quero que vocês venham a mim todos os dias. Eu tenho cotas diárias para oferecer, porque eu quero que vocês voltem todos os dias. Essa mentalidade, vamos no culto hoje, encher o tanque para aguentar a semana. Irmão, você virou o que agora? Um crente camelo? Vai encher o tanque de água para aguentar 40 dias de deserto. É isso que tem nos roubado. Se nós aprendermos a manter o relacionamento, e nesse relacionamento aprendemos a ir a esse trono de graça. Quando Jesus falou sobre oração para vencer a tentação, é porque a oração ela é a essência do relacionamento. Quando eu e você vamos a Deus em oração, não me deixe cair em tentação. Nós estamos reconhecendo o quê? Há uma limitação, sim. Há fraqueza, sim. Há risco de queda, sim. Mas, ao mesmo tempo, há um profundo nível de dependência que permite que o fluxo da graça alcance as nossas vidas. Tiago escreveu e ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo? Quando eu me sujeito a Deus e os seus mandamentos, estou andando em santidade como deveria. Quando eu boto o diabo para correr, eu estou dizendo não à tentação que ele me trouxe. Logo depois, no versículo seguinte, a Bíblia diz, purificai as mãos, pecadores, vós de ânimo dobro. Então, dá a entender que está falando do pecado. Agora, tudo começa no versículo 6. Em Tiago, capítulo 4, já lá no versículo 6, ele diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Existem algumas atitudes que elas provocam o fluxo da graça, e humildade é uma delas. A humildade, você dia a dia chegar diante de Deus e dizer, Senhor, se eu só andei em vitória até agora, não foi pela minha capacidade, foi por causa do Senhor. Essa humildade que Ele me traz todo dia, tem que te trazer todo dia diante de Deus e dizer, para que eu continue vencendo, eu preciso de você. Eu estou aqui diante do Senhor dizendo, não me deixa cair em tentação, me fortalece. Quando eu e você, Pedro diz, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Quando eu e você nos humilhamos, reconhecendo que não há nada em nós para conseguir essa vida de vitória, que nós dependemos de Deus, esse ato de humilhação provoca o fluxo da graça. Agora, quando a gente começa a ficar aquele tipo de crente metido, eu sou bom. Tem uns que de vez em quando eu acho que eles pensam que estão merecendo um atestado de santidade. Porque os camaradas começam a achar que são eles. Eu sou bom, eu consigo, eu não peco. A Bíblia diz que quando começamos a agir dessa forma, o soberbo Deus resiste. E você precisamos todo dia ir para esse trono da graça. De lá flui essa capacitação para uma vida de santidade. E nós só vamos conseguir isso interagindo corretamente com a graça de Deus. Quem está entendendo, diga amém.